principal elemento da família. Então, essa genealogia de Gênesis capítulo 5, quem é o principal elemento? Não. Noé? Noé. Noé, porque aí está falando da genealogia direta de Adão, terminando em quem? Em Noé. Aí você vai entender que todos esses nomes que estão apresentando, que seria um pouquinho mais de 10 nomes, tem uma relação direta com a pessoa de Noé como descanso. Muito interessante. Leis. Exemplo. Êxodo 21:16. Pensa num lugar que tem leis. A Bíblia é cheinha de leis, sobretudo o Antigo Testamento. Êxodo 21:16. Além do sequestro. Se você nunca leu, ó, Deuteronômio 22:3, a lei dos achados e perdidos. Né? As lojas, geralmente, no mall, tem um departamento de achados e perdidos. A Bíblia também tem, lá em Deuteronômio 22:3. Números 35:30, lei das testemunhas. É lei para tudo que você imaginar. Tem lei até para o pós-parto. Alguém já sabia disso? Quando a mulher dava à luz, tinha uma lei com que a mulher trabalhava com a questão do resguardo. Tem a lei das relações sexuais após a noite de núpcias, né, da lua de mel. Tem lei para tudo. Que é isso, pastor? Por isso que chama-se a lei mosaica. São 614 mandamentos, várias prescrições, vários requisitos. Por isso que as leis são muito abundantes, sobretudo no Antigo Testamento. Poesia. Exemplo, livro dos Salmos. Também encontramos esse gênero literário em passagens ou versículos avulsos, como Lucas 1:67, 69, 1 de Timóteo 3:16, 2 de Timóteo 12, 11, 13, tá? Fora os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios. Os Provérbios de Salomão e no livro de Eclesiastes e no livro de Provérbios. Nunca se esqueça, o livro de Provérbios tem uma temática. Qual é a temática que domina o livro de Provérbios? Vamos lá. Sabedoria? Qual? De cima ou de baixo? De baixo. Não, de cima. Provérbios, sabedoria divina. Eclesiastes, sabedoria terrenal, humana. Quer anotar? Sim. Sugiro. Que vai aparecer um exercício que vai perguntar a você isso, e se você não souber, vai dar zebra. Sabedoria aqui? Provérbios, sabedoria divina. Eclesiastes, sabedoria humana ou terrenal. Profecia. Entram os livros proféticos. Quais são os livros proféticos? Quantos? 17. 17. Aí entra os Salmos e o Apocalipse, também conhecido como Revelação. Creio que seria nada adequado, mas não é demais repetir. A palavra profético hoje, isso não se trata de uma crítica. Se trata de uma observação, e eu faço com muito espanto, com muita tristeza. A maioria, 80% das igrejas pentecostais, 80%, perderam o foco bíblico ou hermenêutico da palavra profético ou profecia. Por quê? Você vai nas redes sociais, não precisa ir muito longe. Se você tem Facebook, se você tem Instagram, se você tem Twitter, é uma febre de profético. Ó, quarta profética, quinta profética, jejum profético, dieta profética. Pastor, o senhor não sabe da maior. Esses dias eu fiquei boba. Vi lá na internet aula de profecia. Eu falei, Jesus amado, como que tem um trem desse? Ainda tem que pagar, tá? Tem que pagar pra fazer aula online de profecia. Se você quer aprender profecia, então faz aqui aula online. Irmã, você não está entendendo nada, irmã Cida. Eu acho que tá dando aula. Eu acho que irmã Cida não está entendendo. velha. Irmã Cida, você não está Eu acho que tá dando entendendo. aula. Ontem eu recebi um desses anúncios pelo Instagram. Ah, misericórdia. Faculdade Profética. Shalom Adonai. Não vou dizer aonde. É uma pessoa conhecidíssima. Em 16 passos você se torna um profeta. Em 19 passos você se torna um mestre na profecia. Em 22 passos você se torna o doutor da profecia. Aí mostra 15 passos para você profetizar para o bem, 10 para o mal. Olha que coisa séria.
e é do Brasil e facilita em 36 prestações de R$ 1.267. Aí você recebe 3 certificados de mestre, de bacharel e doutor em profecia. Arriba, irmão, Eu acho que eu irmão. vou ser professora. Irmão, eu não vou postar porque é tão escandaloso. Que eu... Eu olhei a quantidade de views e de likes. 38.424. Eu, quê? Uma mensagem no Instagram com a mensagem bíblica, muito menos você vê 3 likes. E uma asneira dessa você vê mais de 30 mil. O povo, eu creio com todo respeito, irmãos, me perdoem, não estou desabafando. Parece que o povo tem prazer de ser enganado. Só pode ser. De ser enganado, de ser ludibriado, passado a perna. E o povo está pagando. Alô? Vai pagar 36 prestações de R$ 1.267. Aí tem um videozinho lá de um irmão, de um evangelista de São Paulo testificando. Desde que eu entrei nesta faculdade de profeta, agora eu sei o meu ofício. Eu sou profeta de Jeová e dos bons. Senhor, tem misericórdia. Isso é massagear o ego. Isso é colocar o ego do homem lá em cima. E Cristo, onde fica nessa história? Ele recebe algum aplauso, alguma glória, alguma honra? Nada. É tudo para promover o homem e promover ministério. Então, por favor, cuidado com essa palavra profético. Dança profética, coral profético, dieta profética, jejum profético. Não é? Irmãos, a palavra profética é o que revela o coração de Deus, os oráculos de Deus, e aponta para os assuntos futuros. As pessoas estão brincando com a Bíblia, ao ponto de algumas até estarem blasfemando. Que Deus tenha misericórdia desses que estão blasfemando por causa disso aqui. Drama, outro estilo, outro gênero literário que encontramos na Bíblia. Alguns episódios na vida de Davi, quando estava foragido no deserto, o livro de Esther e a vida de Jacó. Em especial, os textos de Gênesis 27:6 a 33:20. Biografia. Esse é o gênero mais fácil de você encontrar na Bíblia, que é a vida, né, desses personagens. A vida de Moisés, Davi, Paulo, Abraão, os reis de Israel e a vida de Jesus. Carta é outro gênero literário da Bíblia, também conhecido por epístolas. Nos anos 30 e 40 eram conhecidas como missivas. Era um termo bem técnico. Então, a carta era também conhecida como epístolas ou missivas. Sermões, os profetas, os evangelhos, Atos e Eclesiastes são livros da Bíblia especializados em sermões. Revelação também encaixaria a profecia, né? Mas seria no sentido mais da revelação. Ezequiel, Daniel, Zacarias e o Apocalipse. Eu creio que a título de gêneros literários não tem muita dor de cabeça, é fácil identificar. Agora vamos para a página de número 19. Agora que vai ficar bonito. Figuras de retórica ou de linguagem. Este capítulo abordará de forma específica e sucinta, como sucinta, o mais resumido possível. Eu vou depois postar no grupo livros de hermenêutica avançada. Se você gosta dessa matéria e quer entrar a fundo, existem uns 4 livros em língua portuguesa de hermenêutica avançada, que olha, se você gosta, você vai a fundo. Eu já gostei demais, né? Depois da escatologia, eu decidi me especializar em hermenêutica e exegese. Fiquei tão empolgado que acabei fazendo, né, teologia nessa área especializada e durou 17 anos. Então são 17 anos que eu não me arrependo, né, de ter estudado, né, hermenêutica e exegese, tanto que me especializei nessa área também ao lado da escatologia, porque são as 2 áreas mais difíceis, né, da teologia. Vamos lá. Este capítulo abordará de forma específica e sucinta, ou seja, resumida, a chamada hermenêutica especial, que estuda a interpretação de formas especiais. Os bons comunicadores empregam uma variedade de dispositivos para ilustração, esclarecimento, ênfase e forma para manter o interesse do auditório. Os escritores e oradores bíblicos também utilizaram esses recursos,
A continuação, vamos conhecer estes principais recursos, os quais são chamados de figuras de retórica ou de linguagem. As duas principais formas de linguagem são a prosaica e a figurada. Linguagem prosaica é aquela que manifesta o sentido usual e comum da comunicação. É a linguagem normal que todos nós usamos no dia a dia. Já a linguagem figurada é aquela que traz em si as seguintes características: maior beleza, portanto atraente, mais expressiva e comunica com mais vivacidade à mente. Vamos conhecer então essas 21 figuras de retórica. Acróstico é uma composição em que um conjunto das letras iniciais e às vezes as do meio e as finais dos versículos forma o quê? Verticalmente uma palavra ou frase. A palavra acróstico vem de um vocábulo grego que quer dizer extremidade ou verso. O mais notável acróstico da Bíblia, observe, é o Salmo 119. Alguém já leu o Salmo 119, sim ou não? Sim. Então, ele é bem diferente. Ele tem 176 versículos. Contém 22 estrofes. E cada uma delas corresponde ou equivale a uma letra do alfabeto hebraico. Existem 8 linhas duplas em cada estrofe. Cada uma das 8 linhas da primeira estrofe começa com uma palavra cuja letra é Aleph, a primeira do alfabeto hebraico. A primeira palavra de cada uma das 8 linhas duplas na segunda estrofe começa com a letra Bet, a segunda do alfabeto hebraico, e assim sucessivamente. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119. Algumas Bíblias têm bem aberto, bem específico, bem declarado. Outras Bíblias não têm. Confesso a vocês, nem todas as Bíblias, 70% das Bíblias você vai encontrar lá no Salmo 119 essa subdivisão das estrofes. Já digo aqui a vocês, a minha Bíblia que eu estou usando é a Thompson. E curiosamente ela não tem. Mas outras Bíblias você vai encontrar. Do verso 1 ao verso 8. Quem tem a divisão dos versos pelas estrofes do alfabeto hebraico? Vamos lá. Aleph, a cada grupo de 8. Aleph é a primeira, correto? Confere. Sim. A segunda é Bet. A terceira qual é? Gimel, A quarta? Dalet, A quinta? E, Re. A outra? Val, E assim por diante. Então, são total, podem contar. São 22 grupos de 8 versos. Confere aí. 22 grupos de 8 versos. Por que esses 22 grupos? Cada grupo é uma letra do alfabeto hebraico. Bem interessante. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e aí vamos. E observe que se são 22 grupos, correspondendo a 22 letras, 22 multiplicado por 8, quer dizer o quê? 176. É um número. Mas o que quer dizer exatamente este acróstico? Que você vai ler assim, ó, no sentido vertical. Aleph, Bet, Dalet, Gimel e vai. Pá, 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 pá. Tem uma mensagem aí. E qual é a mensagem? O Senhor dos Exércitos reina sobre a terra e está para enviar o seu Messias. Essa é a mensagem. Quando lida verticalmente, através da primeira letra no hebraico, vai dar essa mensagem. O Senhor dos Exércitos reina sobre a terra e breve enviará o seu Messias. Isso é fantástico. É a mensagem, toda codificada. O Provérbio 31 também fala da mulher virtuosa e cada versículo tem uma letra do alfabeto. Yeah. Eu vou ter que interromper vocês, preciso lavar meu rosto, senão vai. Tá, pode. Tá. Me desculpe essa interrupção. É porque eu tenho que encher. Passar um fax, né, pastor? Fax, eu acho que eu vou fazer mais do que isso. Um fax. Me perdoe por essa. Meus irmãos, voltando. Desculpe a interrupção. Jones?
Me perdoe a interrupção. Vamos lá então. Então esse é o primeiro acróstico. Este específico Salmo 119 é um cântico de louvor à palavra de Deus e ao seu autor. É impossível trasladar essa característica singular a partir do original para a versão Almeida, seja ela qual for, embora a mesma possa indicar o acróstico colocando em ordem as letras hebraicas nos seus respectivos nomes no começo, cabeçalho das estrofes ou seções. No idioma hebraico, esta forma constitui-se em um verdadeiro auxílio para a memória, pelo fato que os salmos foram escritos para serem cantados sem livros, de uma vez que se os mesmos eram aprendidos e recitados de memória na escola, essa disposição alfabética constituía-se em um importante recurso para aprender este que é, senão, o maior e mais longo capítulo das Sagradas Escrituras. Temos outros exemplos de acrósticos bíblicos, os Salmos 25, 34, 111, 112 e o livro de Lamentações também ele é um acróstico, tá? Você lendo as letras hebraicas assim em vertical, traz então uma codificação de uma letra. Agora olha só, um exemplo de acróstico em tradução livre. Estão percebendo aí? O que tem de diferente aí nesse acróstico? O nome de Jesus, né? O nome de Jesus, estão percebendo? Disposto de forma verticalizada. Então, J-E-S-U-S. Então, qual é a função do acróstico? Trazer uma mensagem codificada. J. Jesus que na cruz seu sangue derramou. E. Extrema dor e desprezo por mim sofreu. S. Sentenciado foi pela turba cruel. U. Ultrajado bebeu o amargo fel. S. Socorre-me e faz-me sempre fiel. Esse é um acróstico de tradução livre. Não tem nada escrito na Bíblia. Agora, tem um sim, que você vai encontrar na Bíblia. Exemplo de acróstico histórico. A palavra grega irthus. Né? Se lê istus, mas se pronuncia irthus. Que os cristãos do primeiro século utilizavam nos epitáfios de suas catacumbas. Essa palavra quer dizer peixe. Entretanto, ela era utilizada para revelar simbolicamente a natureza da fé em Cristo. Olha lá. Irthus. Então você vê Jesus, Christos, Cristo, Thus, Theon Uius, de Filho de Deus, e Soter, Salvador. Quando um dia você for à Itália, a Roma, visitar as catacumbas, você vai descobrir qual é a catacumba, ou seja, o sepulcro de um cristão, pelo desenho do peixe. E o peixe está ali, o desenho do peixe, e essa palavra grega, tá? Irtus, disposta de forma verticalizada dentro do peixinho, né? E aí você vai ver sepulturas de centuriões romanos, de tribunos, de até prefeitos romanos com este símbolo do peixinho. Sim. Eles encontraram se Paulo ele foi posto numa tumba ou alguma coisa assim ou não? Não se sabe ainda ao certo. Alguns arqueólogos já descobriram o local aonde o corpo de Paulo foi colocado. Isso uns 35 quilômetros das aforas de Roma, uma rodovia chamada Via Ápia. Inclusive eu estive lá em 1990 fazendo várias pesquisas a nível de história e arqueologia, mas não se sabe aonde está a cabeça, porque ele foi decapitado por Nero. Então a cabeça, que era um pouco comum, né, nessas execuções sumárias, ela era descartada e não era sepultada juntamente. Era muito raro cabeça e corpo serem juntos sepultados. Geralmente a cabeça para cumprir um ritual pagão, né, embora o camarada era cristão, mas o território onde a pessoa foi sentenciada é pagão, né? Os romanos eram pagãos. Então, para seguir uma tradição pagã, a cabeça era desmembrada do corpo e o destino poderia ser na carcaça para algum animal consumir ou um outro tipo de depositário. É um tanto desconhecido. Agora, o corpo sim, já se detectou um local que ainda os arqueólogos estão fazendo pesquisas. Eu estive nesse local, mas não fui autorizado a entrar, porque eles estão, digamos, tendo absoluta certeza nessas escavações
porque a prova de DNA ainda está meio complicada, né? Então estão buscando a árvore genealógica do apóstolo Paulo. Uma vez que eles encontrem um único descendente, aí eles vão entrar com o teste de DNA, né? Tem os ossos já foram encontrados, restos de roupa, né, do apóstolo Paulo na ocasião da sua decapitação. Então o único fator agora que está atrasando, eles encontrarem um descendente vivo, direto do apóstolo Paulo. Parece-me, eu li na revista Geográfica Universal de semana retrasada, National Geographic, que esse descendente vivo de Paulo está na ilha de Phobos, no mar Egeu. Se esse camarada for detectado, vão fazer a prova de DNA, e se for comprovado, então eles vão comprovar com DNA dos restos mortais. Aí poderão sim ou não declarar que ali é o corpo exatamente do apóstolo Paulo. Mas até agora não foi encontrado. É bem interessante, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Alegoria. Vamos à próxima figura de linguagem. É uma figura de retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas. Bom, no acróstico não tem mistério. Ou seja, eu já dei para vocês a localização dos acrósticos da Bíblia, então não tem mistério, né? É o 119, os Salmos 25, 34, 111 e 112 e o livro de Lamentações. Agora, a alegoria daqui para frente fica um pouquinho mais complexa. Vamos lá. É uma figura de retórica que geralmente consta de várias metáforas. Vamos estudar daqui a pouquinho o que é de uma metáfora, representando cada uma delas correspondente. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação literal quase se faz impossível. Às vezes a alegoria está acompanhada com uma parábola da interpretação necessária. Exemplos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, o pão que eu der é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. João 6, 51, 54. Esta alegoria tem a sua interpretação nos mesmos versículos das Escrituras, ou seja, algumas alegorias já são acompanhadas da sua interpretação. Salmo 80, verso 8 ou 13, representa os israelitas, seu traslado do Egito para Canaã, seus eventos históricos sobre as figuras metafóricas de uma vinha, com suas raízes, ramos, etc., a qual, após ter sido trasladada, lança raízes e se estende, ficando, porém, mais tarde danificada pelo javali da selva e devorada pelas feras do campo, representando o javali e as feras do campo, os poderes gentílicos. Aí já fica mais difícil para você descobrir quem é o javali nessa narrativa do Salmo 80, 8:13. Né? Quem é as feras do campo? Já fica realmente um pouquinho mais difícil. Aí você tem que recorrer dentro da Bíblia aos recursos que trazem a representação. O que representa javali na Bíblia? O que representa feras do campo? Aí já fica um pouquinho mais difícil. Isaías 5:7. Aqui o povo israelita está na figura de uma vinha. Veja só que interessante. A vinha aparece demais no Antigo Testamento. No Novo também, mas a vinha aparece muito. Procure entender isso aqui, ó. Vinha, vinha, vinha. Se quiser escrever em algum lugar aí, é interessante. É a representação da nação israelita. Isso é muito importante. Vinha e azeitona. Coloquei. Vinhas e azeitonas representam a nação israelita. Ismael e Isaac seria uma alegoria, representando a alegoria? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Depende do texto como ele é apresentado. Se for literal, não tem como, né? Mas tem casos que eles são colocados dentro de uma alegoria. Agar e Sara. Aí seria uma alegoria. Seria uma alegoria. Porque não é uma representação literal da coisa. Por isso que Jesus fala, né? O pai plantou uma vinha e mandou seus empregados, só que eles mataram os empregados. Aí enviou Está falando tudo de Israel. Tudo Israel. Anote isso aí. Vinha e azeitona. Se você ler na Bíblia, vinha e ler azeitona, o azeite. O azeitona, na verdade, está ligado a Israel. O azeite está ligado ao Espírito Santo. Se quiser também incluir azeite, representa o Espírito Santo. Vinho representa alegria, gozo, contentamento. Ai, alguém apertou. Virar a chave lá, não só virar a chave. Alguém apertou lá. Vamos aguardar. Imagine isso 3 horas da manhã, na minha casa.
de incêndio. Só Na minha isso. casa tem 4. Uma igreja ali na Ayahuasca queimou tudo. 4! Imagina, tem na garagem, Menino foi tem no formado. meu primeiro andar, tem no segundo andar e tem em um dos 3 banheiros. Rapaz, dispara tudo. Foi que na terça-feira. Aí meu filho deu um grito. Jesus está voltando! Fica quieto, não está voltando, muda de roupa. O que tu tá fazendo aqui? Bateu um barro, meninão, pensa um meninão de 1,90 m. Jesus está voltando, pai! Quem está voltando nada? Fica calmo. Você ouviu aquela igreja na Ayahuasca ali perto? Que queimou toda. Queimou uma boa parte da igreja. E tava 40 alunos lá estudando. Foi por isso que eu vi um monte de bombeiro. Yeah. Sim. Deu nos noticiários essa semana, Sim. nos Quem canais foi que locais. apertou? Tô passando. Isso aqui é uma benção, mas quando sai fora do lugar, sai da frente. Olha o despertador, né? Tinha gente cochilando, né? É, Monique. O arrebatamento vai ser assim. Essa foi a Monique já tinha Gente, o arrebatamento vai ser assim. Gente, ó, Cochilei, ia cair isso aqui foi um teste, isso aqui é um drill pro arrebatamento. O arrebatamento vai ser pior ainda, vai ser chocante. Avião caindo pra todo mundo. Carro arrebentando, a sala vazia, e só eu e você aqui. Misericórdia. Só Deus. Que Deus tenha culpa. Vai ser feio negócio, gente. Como diz o mineiro, o trem vai pitar pra trás. Meu Deus. Mas vamos lá. Anotaram aí que interessante, né? Já vimos falar de alegria. Ai, Jesus é bom, dá umas despertadas boas na gente, né? E essa foi uma despertada boa. O senhor que está gravando, né? Tá gravado. A alegria chegou. A alegria chegou. Vamos lá. Esta alegoria faz acompanhar da sua explicação, ó, porque a vinha do Senhor dos Exércitos, olha lá, como em alguns casos a Bíblia é tão clara e específica, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Verso 7. Então a alegoria ela não se constitui algo tão complicado. Nós temos que entender o que se trata de metáforas. Daqui a pouquinho, lá na frente, nós vamos destrinchar o que vem a ser uma metáfora. Antítese, da palavra latina antítesis. E esta das palavras gregas que querem dizer por uma coisa é contra a outra. O dicionário básico da língua espanhola, Spasacalpe, define oposição entre os significados de duas frases, relação de oposição entre duas coisas, pensamentos ou pessoas. E o Novo Aurélio, século XXI da língua portuguesa, declara: antítese é a figura pela qual se salienta a oposição entre duas palavras ou ideias. É também chamada de enantiose. É uma figura de retórica muito eficaz, que se situa em muitas partes das Escrituras. O mal e o falso servem de contraste e pano de fundo, os quais destacam ao bom e ao verdadeiro. Deuteronômio, capítulos 27 ao 33. Esta é a maior antítese que há na Bíblia. Você não vai encontrar mais longa. Essa é a mais longa antítese que tem na Bíblia. Deuteronômio, que vai do capítulo 27 ao 33. É o discurso de despedida de Moisés. Nestes capítulos há uma notável série de contrastes ou antíteses. Observemos o que diz o capítulo 30, verso 15. Vês aqui que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Observa que esse conjunto sempre é o contrário do outro. Estou observando? É o oposto do outro. Aqui temos um contraste ou antítese dupla. Vamos também ao verso 19. Os céus e a terra tomam, hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. São duas antíteses. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. No caso das antíteses também não é tão difícil. Só você encontrar essas contraposições ou lados contrários. Outros exemplos. Mateus 7, 13 e 14. As duas portas e os dois caminhos. 2 de Coríntios 3, 6 a 18. O Antigo e Novo Pacto, a lei e o Evangelho. 2 de Coríntios 6, 8 a 10. O ministério contraditório de Paulo. Aí vamos avançar agora para o antropopatismo. Em 5 minutos passamos por outro intervalinho. É atribuir sentimentos ou atitudes humanas. Aqui vai ficar interessante, ó. O antropopatismo, porque antro do grego quer dizer homem. E popatismo vem de popapos, tem nada a ver com pato. Quer dizer atitudes ou sentimentos humanos atribuídos a Deus.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. Almeida errou. O correto não seria arrepender-se. Lhe caiu mal. Gerou uma tristeza enorme no Senhor de haver feito o homem. Mas Almeida decidiu colocar arrependeu-se. Então criou-se o problema do antropopatismo. Porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Jeremias 6, 12 e 13. Como é que um espírito pode estender a mão? Deus é espírito, concorda com isso? E espírito tem forma física, tem mão? Jamais. Mas o estender a mão é uma atitude. Isso quer dizer, aconteceu quando Belsazar estava fazendo... ali foi a materialização, na verdade, né? Porque Deus não tem mão, porque ele é espírito. Mas quando Deus define alguns propósitos dele entre os humanos, ele decide, e nesse caso é um caso único, né? Porque não existe um outro caso, não há nenhum registro, houve a materialização de uma suposta mão, e ali se subentende que foi a mão de Deus, ou a ação de Deus no juízo. E será que eles encontraram alguma escrita? Será que eles encontraram alguma escrita daquela? A escrita está lá até hoje. Lá em Bagdá, está lá até hoje. Irmão não está entendendo. Eu vi a escrita. Mene, Mene, Tekel, Farsim, está lá escrita até hoje. Ninguém entende como é que colocaram aquilo ali. Mas a Bíblia diz. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ei! Quando eu pegar o meu papel, eu vou levar o irmão lá, sua esposa lá vai ver. Em Bagdá, no Iraque. Também vou. Mene, Tekel, Farsim. Está lá até Caravana, pastor. eu entrei naquela sala em ruínas, quando eu levantei a cabeça, eu reconheci, né? Porque está escrito em Ugarita. Eu comecei a chorar. Aí uma senhora do meu lado, inglesa, né? Porque só está chorando. Está escrito isso na Bíblia? Aí eu mostrei para ela, eu estava com uma Bíblia na minha mão, eu mostrei a Bíblia em inglês, ela também começou a chorar. Are you sure? Yes, that's the hand of God, the writing from God. Uau! É uma coisa estranha, irmão. A escrita mais ou menos tem essa largura, e provavelmente uns 25 de comprimento. Um negócio enorme. E você vê como foi chamuscado como fogo. É lindo, é lindo, é lindo. Está numa altura de aproximadamente uns 9 a 10 metros em relação ao solo. É uma das ruínas da porta de Stá, na Babilônia. Porque, segundo a arqueologia, foi dentro do chamado templo de um zigurate. O que é um zigurate? O zigurate era uma espécie de um templo que os babilônicos usavam, tipo pirâmide. Só que era no formato retangular. E a festa que Belsazar estava fazendo era o interior de um zigurate, que faz parte, né, da porta de Stá, ligada aos jardins suspensos da Babilônia, que Nabucodonosor criou. E incrível, irmão, incrível. Está lá em Bagdá. As revistas não mostram isso porque é uma parte um pouco polêmica. As revistas, os livros, mas quando alguém visita Bagdá, pode entrar lá e ver Mene, Mene, Tekel, o Farsim. Se alguém quer ver a escrita de Deus na terra, está lá. A escrita de Deus, e ninguém entende. Na maioria das pessoas dizem, quem conseguiu fazer aquilo ali? Eu digo, quem conseguiu? O nosso Deus, o meu Deus, escreveu isso aqui. Vamos lá. Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Olha que brincadeira, parece que Deus aqui está tendo um comportamento humano. Como é que Deus pode estar cansado de se arrepender? Então isso aqui é antropopatismo. Sentimentos, atitudes humanas atribuídas a Deus para nós entendermos, né, o comportamento de Deus em relação ao homem. Agora vem o apóstrofe. Possui uma grande semelhança com a personificação, ou também chamada prosopopeia. A palavra apóstrofe vem do latim apóstrofe, e esta do grego apode e estrefo voltar-se. É falar aos ausentes como se os mesmos estivessem presentes, bem como a objetos inanimados. Alguém me lê, por favor, 2 Samuel 18:33 e Jeremias 47:6. 2 Samuel 18:33. Um irmão, uma irmã se prepare. E um outro, por favor, me leia Jeremias 47:6. Quem pode ler, por favor, 2 Samuel 18:33? Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou
E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Quem pronuncia essas palavras? Quem? Davi. Davi. Absalão estava presente? Não. Já estava morto. Mas ele estava falando como ele estivesse presente. Jeremias 47:6. Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e inquieta-te. Observe bem que aí é o profeta falando com quem? Com a espada do Senhor. Mas e como é que ele pode falar com a espada? Uma vez que a espada é um objeto inanimado. Então anote aí. Como é que eu identifico um apóstolo na Bíblia? Quando alguém está falando uma outra pessoa que não se faz presente. No caso que acabamos de ler, né? O Wellington acabou de ler, 2 Samuel 18:33. Absalão estava morto, mas Davi falava como o próprio filho estivesse vivo. Já em Jeremias está falando com quem? Com a espada do Senhor. E a espada do Senhor, que é um objeto inanimado. Então, todas as vezes que você vê um diálogo de alguém falando com uma pessoa que se encontra ausente no momento, ou falando algum objeto inanimado, aí se trata de quê? Um apóstolo. A Bíblia está cheinho de apóstolos. Um exemplo disso aí é nós, a oração todo dia. Hein? Na oração, nós não estamos falando, nós nunca estamos vendo Deus. Ou isso é o, não, isso é o caso, contrário? Só Deus que não se aplica. Uhum. A única exceção é Deus. Deus não entra nessa história. Não, Deus não entra nessa história de apóstolo. Sim. Mas a espada do Senhor, no caso, assim, na realidade, que ele quer dizer também ali, assim, seria o caso do juízo, né? O juiz, exato. Mas se o irmão lê dentro do texto, qual é a impressão que nos dá? Que o profeta está travando um diálogo com a espada. Mas o significado é o juízo de Deus, obviamente. É o juízo. São os babilônios, no caso. Isso. Mas estão percebendo? A tônica do texto dá a ligeira impressão que o profeta está tendo uma conversa com a espada. E espada é objeto inanimado, mas a interpretação que o irmão Almir colocou é perfeita. É o juízo, né? Que seriam os babilônicos. 1 Coríntios 15:55. Quem pode ler? Isso é bem conhecido. É o apóstolo mais conhecido do Novo Testamento. Vamos lá. 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo está conversando com quem? Com a morte. Com a morte. E a morte é algo presente? De uma certa forma, sim. Mas ele conversa com a morte como se fosse com a pessoa. Mas é algo inanimado, né? É real, verdadeiro, presente, entre aspas. Mas aí se trata de outro caso de apóstolo. Antes do nosso cafezinho, o último da tarde, né? Que o espírito de bobeira está forte, meu Deus. Tem que ser repreendido já. Clímax ou gradação. Provém do latim clímax e do grego climax, que querem dizer escala, no sentido figurado da palavra. O dicionário Spacacalpe, com singeleza, define esse termo: ordenação gradual em escala crescente ou decrescente. O importante é que tem avanço ou progresso na oração. Parágrafo, tema, livro ou discurso. A maioria dos sermões bem preparados possui mais de uma gradação e conclui mediante uma graduação final de aspecto extraordinário. Pode consistir em poucas palavras ou estender-se ao longo do discurso ou livro. Pode também consistir em palavras isoladas preparadas de tal maneira que conduzam a mente rumo a uma progressão gradual ascendente. Ou ainda pode consistir em uma série de argumentos que rompem uma triunfal culminação ou incontrovertível argumento da ressurreição, como o incontrovertível argumento da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. O grande capítulo da fé, Hebreus 11, é um exemplo de um longo e poderoso clima ou graduação. Gente, desculpa. Perdeu o equilíbrio. Vamos orar pelo telefone da nossa irmã. Não, fui apertar que o outro. Vamos lá. Outro exemplo, Romanos capítulo 8. Os degraus da escala ou da escada, figurativamente falando, são os versículos de 15 a 17. Romanos capítulo 8. É interessante esse clímax. A, estamos expostos ao espírito de escravidão e temor. B, fomos adotados. C, ao compreendermos os laços que nos unem a Deus,
como criança, sussurramos a palavra Abba, que em aramaico quer dizer pai, em língua aramaica. Até o Espírito testifica quando a verdade e a realidade deste novo relacionamento. Entretanto, os filhos são herdeiros e também nós o somos. Somos herdeiros de Deus e mais rico de todos, e estamos no mesmo nível de igualdade com Jesus, seu Filho que é herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:2. Se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Estão percebendo? É uma ordem, como se você estivesse subindo uma escada. Outro exemplo, Romanos 8, 29 e 30. E os que dantes conheceu, predestinou. E os que dantes predestinou, chamou. E os que dantes chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. Lindo, eu amo esse clímax de Romanos 8, 29 e 30. Tem outros exemplos, né? Romanos 8, 31, 39. 2 Coríntios 11, 23 e 27. Então não é complicado você detectar se no texto tem um clímax. A partir do momento que você está percebendo que há o quê? Uma graduação, uma escala, ou para cima ou para baixo, se trata de um clímax. Depois dos nossos comerciais, enigma, aonde nós encontramos enigma na Bíblia? Fábula, olha que coisa interessante, hipérbole, interrogação, ironia, aí chegaremos à metáfora, metonímia, parábola, paradoxo, provérbio, prosopopeia, símbolo, símil, sinédoque e fechamos contigo. Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, a turma da ADK Kemuel, Hermenêutica e Exegese, extensão 2, sábado 26 de agosto. Pausa para os comerciais. Temos que repreender esse espírito de bobeira. Pastor, deixa eu mostrar isso aqui. Essa Bíblia aqui. Deixa eu só dar uma pausa. Só pausa. Diante. Ok. Deixa eu só realmente falar algo bem rápido. A minha câmera está tendo um comportamento estranho. Uma câmera praticamente nova, tive que trocar de câmera porque a outra, que era menor do que essa, sofreu uma avaria. Eu tive que substituir por essa, que é de melhor, ou supostamente de melhor qualidade, mas ela está tendo um comportamento irregular. Por que eu estou avisando isso? Poderá que a gravação original apareça no grupo ou não. Se não aparecer a gravação de hoje, vai aparecer a gravação em 6 aulas de uma turma que tivemos lá atrás, durante a semana, mas fala da mesma matéria. Tem? Só para vocês saberem, quando vocês virem caindo 5, 6 links ao mesmo tempo no grupo, vocês vão entender que se trata da aula de hermenêutica que aconteceu numa turma de meio de semana e foi dividida em 6 aulas. Eu vou fazer de tudo para extrair daqui e vou ver. Mas a câmera está aparecendo, está dando um comportamento bastante irregular, para não se perder o conteúdo da matéria. Mas é exatamente a mesma matéria, só que dividido em 6 partes. Tá? Mas eu vou tentar descobrir o que está acontecendo com essa câmera que é nova e está sob garantia. Mas vamos lá. Nós vamos terminar pontualmente 5h15, tá? 5h15. Entenderam o clímax, a gradação? O clímax e a gradação não é complicado. Agora começa a ficar um pouquinho mais difícil aqui a partir do número 7. Enigma. É também um tipo de alegoria, mas de solução difícil e intrincada. Exemplo, Sansão propôs aos filisteus o seguinte: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Juízes 14, 14. Entre outras palavras ou ditos de Agur, encontramos Provérbios 30, 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Este enigma também tem sua solução no mesmo contexto em que se situa o versículo. Não são muitos os enigmas na Bíblia, mas os que existem, alguns já têm a resposta versículos depois, ou outras não. Fábula é uma alegoria histórica. Olha que detalhe, pouco utilizada nas escrituras, na qual um feito ou alguma circunstância é exposta sobre a forma de narração mediante a personificação de coisas ou animais. A fábula mais comum, ou mais famosa na Bíblia, é de 2º livro de Reis, capítulo 14, versículo 9. O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher, meu filho,
mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Com esta fábula, Jeoás, rei de Israel, responde ao desafio de guerra que lhe havia feito Amazias, rei de Judá. Jeoás se compara a si mesmo ao robusto cedro do Líbano e humilha seu orgulhoso opositor, igualando-o a um débil cardo, desprezando todo pacto ou aliança havida entre ambos, e pregando a ruína a Amazias com a expressão: os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Para você descobrir essa interpretação, claro, você tem que ler o contexto que está contido no capítulo 14 do segundo livro de Reis. Então, olhando pelo lado da fábula, ela não é muito frequente, mas ela tem que ser identificada, porque ela é uma alegoria histórica. A hipérbole é fácil, porque ela tanto vai dar uma ideia de exagero para cima como exagero para baixo. É a figura pela qual se representa uma coisa como sendo muito maior ou menor que em realidade. É para apresentá-la viva à imaginação. É uma exageração para objetivos de ênfase naquilo que se quer dizer. Tanto a ironia como a hipérbole são pouco utilizadas nas escrituras, entretanto, alguma outra vez são detectadas. Exemplo: utilizavam hipérbole os exploradores que entraram na terra de Canaã, quando eles voltaram para contar que ali havia visto, dizendo: também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos a seus olhos. Números 13, 33. Costuma entre nós, ao dizer uma pessoa a outra, como por exemplo: já lhe avisei 1000 vezes. Isso é uma hipérbole, né? Como é que você vai contar? Me avisei 1, 2, 3, 4. Já lhe avisei a vez número 874. Ninguém vai fazer isso. Contar quantas vezes. Mas isso quer dizer tão somente: já lhe avisei muitas vezes. João, o evangelista, também utiliza essa figura quando ele mesmo disse: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrito, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Isso é uma hipérbole, é um exagero. Então a hipérbole ela é muito fácil. Tá? Você fica atento quando você está lendo a Bíblia, você vai identificar ou um exagero para mais ou um exagero para menos. Agora a interrogação é um pouquinho difícil. Vamos lá, vamos identificar isso aqui. Pode fazer uma pergunta, pastor? Sim. Então quer dizer que em 21 e 25 de João, ele não está falando que Jesus fez esse montão de milagres que não coubesse no livro todo? Isso que quer dizer? Não. Preste atenção. E se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo, pensa no tamanho do planeta Terra, uma quantidade de livros que caiba dentro de todo o planeta. Isso é um exagero, concorda comigo? É nesse sentido que João disse. Agora, a quantidade de milagres, os historiadores paralelos como Eusébio de Cesareia, Filo, Heródoto, dizem que possivelmente Jesus realizou mais de 600 milagres, que nenhum dos 4 evangelhos recita ou menciona. Foi uma quantidade simplesmente abissal, mas aqui ele está se referindo à quantidade de livros, em se tratar de caber dentro de todo o planeta Terra. Aí está o exagero, aí está a hipérbole. Interrogação. A palavra interrogação provém de um vocábulo latino que significa pergunta ou interrogante. Não obstante, preste atenção nisso aqui, ó. Nem todas as interrogantes ou interrogativas são figuras de retórica. Então, quando eu vou identificar o texto bíblico que implica uma interrogação, tá aqui, ó. Somente, tanto que eu coloquei aqui em itálico, somente quando a pergunta encerra uma conclusão evidente, que é então, de fato, uma dita figura literária. É como se tivesse a pergunta e lá na frente uma conclusão a título de resposta. Não apenas, por exemplo, você está aqui? Um exemplo, é uma interrogação. Você está aqui? Isso não é uma figura de linguagem que implica interrogação. A menos que você encontre um texto assim: você está aqui? Sim, estou. Aí sim, porque tem uma conclusão, tem uma resposta. Alguém está me entendendo, gente? Tem que ter muito cuidado, tem que ter critério para você dizer que esta frase aqui implica uma interrogação ou figura de linguagem. A ironia. Esta figura é utilizada quando se expressa o contrário do que realmente se está querendo dizer, mas sempre de tal modo
que o verdadeiro sentido fica estampado, ou seja, evidente. Exemplos. Paulo emprega esta figura quando chama os falsos mestres de aqueles grandes ou excelentes apóstolos, subentendendo-se que ao mesmo tempo que em nenhum modo são eles apóstolos. Está lá em 2 Coríntios 11:5, 12:1, 2 Coríntios 11:13. O profeta Elias utiliza essa mesma figura quando no Carmelo disse aos sacerdotes do falso deus Baal: clamai até vozes, porque ele é um deus. Pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou que tente alguma viagem, porventura dorme, se despertará. Isso é uma ironia, né? Tá como zombando, né, da situação. Primeiro livro de Reis 8:27, dando-nos a entender, por sua vez, que era de tudo inútil gritarem. Jó também lançou mão desta figura ao dizer aos seus amigos: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó está zombando dos amigos dele, fazendo-lhes saber que estavam muito longe de se tornarem tais sábios. Então a ironia é até facilmente identificável, porque é como o camarada estivesse zombando de uma realidade que não condiz à sua própria realidade. Ok, agora eu entendo que as duas figuras de linguagem um pouquinho mais difíceis são essas aqui, ó, metáfora e metonímia. Então vamos procurar entender bem essas duas. Metáfora. Esta figura tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando um com o que é próprio do outro. Ou seja, é a representação de uma coisa por outra sem qualquer semelhança. Exemplo. Eu aqui tenho um tablet e aqui eu tenho uma caneta. A nível físico, elas são iguais ou semelhantes ou não tem nenhuma semelhança? Tablet, tem alguma semelhança entre os dois? Não. Absolutamente zero, nada. Isso aqui é um tablet, isso aqui é uma caneta. Mas existe alguma semelhança funcional? Sim. Funcional? Sim. Funcional tem. Qual a função disso aqui? Escrever. E qual a função disso aqui? Dá pra escrever. Também dá para se escrever, mas basicamente Digitar. é para digitar, para visualizar, e dependendo do modelo do tablet, Tem uma caneta. tem uma caneta. Você Então escreve. nós podemos aqui fazer o quê? Uma metáfora. Né? Então aqui se estabelece então uma metáfora. Eu posso usar dois objetos totalmente diferentes, mas os dois têm funções semelhantes, concordam? Então, porque aqui eu posso escrever e eu também posso aqui escrever. Eu lembrei agora de uma pregadora que fica pregando somente com esses negócios assim, com Coca-Cola, o iPhone. Aí tem que ter cuidado. Muito excesso de ilustrações pode danificar a boa interpretação de uma mensagem, de um texto. É o que nós vamos estudar na próxima matéria, vai ser fantástica. Homilética, a arte de elaborar sermões. Vamos passar o dia inteiro pregando aqui. Podia dar pelo menos 2 aulas dessa também. Aí fica complicado. Seria boa. Aí só se o irmão João desse 2 matérias à frente. João. Aí eu aceitaria negociar. Se o irmão João abraçasse 2 matérias. Se o irmão João abraçasse 2 matérias, aí eu lembro. Mas vamos ver. Vamos esperar chegar na próxima aula. E essa matéria vai ser super interessante. Eu só vou trazer os princípios básicos, teóricos, da homilética e depois vamos cair no campo. Vai todo mundo aqui pregar. Irmão Wellington, irmão João, irmão Marcos. Todo mundo aqui vai ter pregações flashes de 5 a 7 minutos. Vai ser o dia inteiro. Vai ser, a maratona de ministração da palavra. Então, essa plataforma aqui vai ser mais sua do que minha. A todo momento vamos estar trazendo esta matéria que é bem interessante. A gente vai trabalhar com montagens de esboço e fazer do esboço algo bastante prático e corrigirmos, porque nenhum de nós sabemos pregar como deveríamos. Mas essa matéria vai nos dar uma boa orientação. Vai nos dar uma boa orientação. Vamos lá. Metáfora. Aqui exemplos de metáfora. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Ele quer dizer que possui os traços característicos e essenciais de uma videira. E quando ele disse aos discípulos: vós as varas, João 15:5, ele quis dizer que possuía os traços característicos das varas. Que são as varas? Nessa tradução, ramos, folhas ou brotos terros da videira.
Para a boa interpretação desta figura, perguntamos, pois, quais são as características da videira? Ou para que serve principalmente? A resposta às perguntas está na explicação da figura em si, ou seja, para que serve a figueira? Para transmitir seiva e vida aos ramos, a fim de que produzam uvas. Aí está a semelhança espiritual com respeito a Cristo, com uma videira ou tronco verdadeiro que comunica vida e força aos crentes, para que os ramos possam produzir uvas, fruto. Assim eles de igual forma possam produzir o fruto do Espírito Santo em suas diversas nuances. Outros exemplos importantes, procedamos do mesmo modo quanto à interpretação de outras figuras do mesmo tipo. Eu sou a porta. Jesus não é a porta literal, concordam? Porque porta fala de acesso de um ambiente para outro. Eu sou o caminho. Jesus não é o caminho literal, mas ele é o que transporta o homem para o Pai, ou seja, dá o acesso ao Pai. Eu sou o pão vivo, ele alimenta. Vós sois a luz, nós refletimos a vida espiritual de Jesus. Vós sois o sal, nós evitamos o mundo da putrefação, do apodrecimento, porque o sal, dentre as suas muitas propriedades, é de preservação. Vós sois edifício de Deus, nós não somos feitos de tijolo nem de concreto, mas nós trazemos firmeza espiritual e emocional. E de dizer aquela raposa, Jesus está falando de quem? De Herodes. Então, de Herodes não era aquela raposa, mas que estava falando de um animal astuto, não é? A candeia, a lâmpada do corpo são os olhos. Judá e um leãozinho, né? Fala de cria. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Deus não é rocha, Deus não é fortaleza, porque estamos falando aí de coisas materiais, mas ele é que nos dá o que? É firmeza, estabilidade. Pois o Senhor Deus é um sol, o sol ilumina, dá calor, dá poder, né? E escudo traz proteção, isso é o significado. E a casa de Jacó será fogo, fala de despertamento, de avivamento, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Palha fala de coisas rapidamente perecíveis. É o que está no livro de Obadias, versículo 18. Entenderam a metáfora? Duas coisas diferentes, totalmente diferentes fisicamente entre si, mas o que? Tem semelhantes funções. Procure guardar isso. A metonímia é bem diferente. Bem diferente. Emprega-se esta figura quando se utiliza a causa pelo efeito, ou o sinal pela realidade que indica o símbolo, ou seja, é a mudança de uma palavra por outra relacionada com a primeira. Então a relação sempre está ligada com a primeira palavra. Se tem duas, você tem que fixar, ter o foco na primeira. Olha lá, 3 exemplos. Jesus utilizou esta figura empregando a causa pelo efeito, quando assim disse: eles têm Moisés e os profetas. Em lugar de dizer que tem os escritos de Moisés e dos profetas, isto é, o Antigo Testamento. Ó, Moisés e os profetas. Então ele está falando de, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Esse é um exemplo de metonímia. Emprega-se também o sinal pela realidade, que indica o próprio sinal. Quando disse Pedro: se eu não te lavar, olha só que interessante, não tens parte comigo. João 13:8. Aqui Jesus emprega o sinal de lavar os pés pela realidade de purificar a alma, porque ele mesmo declara que ter parte com ele não depende da lavagem dos pés, senão da purificação da alma. Diferente daquela atitude que Jesus teve com os discípulos. Você lembra? Que Jesus decidiu lavar os pés de todos os discípulos. O que Jesus quis nos ensinar com isso? Humildade. Humildade, o que mais? O cuidado. Cuidado, o que mais? Servir. Servir. Oh! Irmão Almir está ligado. Isso aí já seria uma metáfora, não uma metonímia. Não valeu 10 anos, né? Tranquilo, vou chegar lá. Ô, irmão Almir tomou Red Bull. Tá todo mundo negociando. Irmão Almir acordou agora, irmão. Parabéns, irmão Almir. Funcionou o cafezinho. Vamos lá. A tarefa é difícil. Tá difícil. Vamos lá. Terceiro exemplo. Do mesmo modo, João lança a mão desta figura, colocando o sinal pela realidade que indica o sinal, quando disse: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo pecado. 1 de João 2,7b. Pois é evidente que aqui a palavra sangue
indica toda a paixão e morte expiatória de Jesus, a única coisa eficaz para satisfazer a justiça de Deus e purificar ao homem de todos os seus pecados. Então vocês percebem que a metonímia já é um pouquinho mais difícil. Ela exige maior leitura e maior atenção para você discernir um desses 3 exemplos ou 3 modelos. A parábola é um tipo de alegoria. Então a gente já aprendeu lá atrás a alegoria. Então você vai entender que a parábola é um tipo de alegoria apresentada sob a forma de narração, relatando feitos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades importantes. Em geral, contém uma só verdade principal. Seus detalhes estão em afinidade ou em sintonia com esta verdade-chave. Exemplo: em Lucas 18:7, Jesus expõe a verdade que é necessário orar sempre e nunca desfalecer, embora que demore em recebermos a resposta. Para esclarecer e imprimir nos corações essa verdade, utiliza-se do exemplo a parábola da viúva e do juiz iníquo, que tampouco temia Deus ou tinha respeito aos homens. Apresenta-se a viúva diante do juiz, exigindo-lhe justiça contra o seu adversário. Não obstante, o juiz não fez caso. Porém, pelo fato de voltar e incomodar-lhe, a viúva consegue que o juiz injusto lhe faça justiça. Assim ouvirá os seus e clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. É a pergunta, né? Então aqui nós temos uma parábola. Uma parábola tem por objetivo ilustrar várias verdades. É o do semeador, cuja semente caiu na terra em 4 pontos ou terrenos diferentes, havendo necessidade de interpretarmos corretamente cada uma delas. Obviamente, Mateus 13, 18, 25. Outra parábola que ilustra várias verdades é do trigo do joio, em Mateus 13, 24, 30, 36, 43. Várias verdades também são esclarecidas por outras parábolas. Essa é a única sequência de parábolas chamada 3 em 1. Presta atenção. Ela é 3 em 1. Jesus obrigatoriamente e propositalmente, ele fala de 3 parábolas. Elas são totalmente diferentes, se você ver com atenção. Mas elas trazem o exato mesmo significado. Olha que interessante. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. É a parábola das coisas perdidas, né? Então entra ovelha, moeda e filho. A verdade-chave. Qual é a verdade-chave que envolve as 3? A crítica dos fariseus sobre a aberta associação de Jesus com os reconhecidos pecadores e as pessoas socialmente repudiadas deu lugar a estas 3 parábolas que ilustram o amor e a preocupação de Deus pelos pecadores. Aí vem a parábola do fariseu e do publicano. Verdade-chave. Verdade-chave. Essa parábola nos ensina que devemos reconhecer e confessar ante Deus qualquer tipo de pecado em nossa vida. Não devemos, portanto, buscar autojustificação comparando-nos com outros pecadores. Ah, eu não sou um assassino como ele, eu não sou um adúltero como ele, eu não sou um ladrão como ele. Muito cuidado, não podemos fazer esse tipo de comparação, que estamos sendo tão injustos como os fariseus. Isso que nos ensina a parábola do fariseu e do publicano. Estudar as parábolas é muito importante. Tanto que existe um livro em português, né, o estudo, não me esqueci aqui o autor, mas está vendo no Amazon, né? O estudo e interpretação das parábolas. É lindo. Quem gosta de pregar a palavra de Deus, recomendo. Eu vou encontrar esse livro e vou postar no grupo, né? É uma forma interessante de você conhecer a interpretação correta, que vai lhe ajudar a pregar sobre cada uma das 53 parábolas que Jesus assim nos deixou. Aqui eu peço que vocês tenham redobrado a atenção. Muito cuidado para você não confundir antítese e paradoxo. Parecem parecidas. Olha que redundância eu acabei de usar. Parecem parecidas, mas são bem diferentes. Muita gente confunde antítese, que está lá no número 3, né, que são ideias opostas, com o paradoxo. Então vamos ver a diferença básica do paradoxo. Denomina-se paradoxo a uma proposição ou declaração oposta à opinião comum, à afirmação contrária a todas as aparências,
dando uma olhadela absurda e impossível, ou em contradição ao sentido comum, mas que estudada, detida e meticulosamente, ou meditando-se nela, torna-se correta e bem fundamentada. Então, o paradoxo é como você estivesse trabalhando ao mesmo tempo com uma ironia e uma antítese ao mesmo tempo. Imagina uma ironia. Ironia envolve o quê? Zombaria. Zombaria de algo que não tem sentido. E pense em algo oposto, antítese. Então, o paradoxo seria uma mistura de antítese com ironia. Mas vamos lá de maneira mais prática. A palavra provém do grego e chegou até nós por meio do latim. Está formada por dois vocábulos. Para. A palavra para no grego quer dizer contra ou ao lado. Doxa, opinião ou crença. Sob a nossa compreensão humana, soa algo incrível ou impossível, se não fosse absurdo também. Nosso Salvador se utilizou desta figura com considerável frequência entre os seus ouvintes com o objetivo de impactá-los, de chamar a atenção quanto ao seu interesse. Temos aqui dois grandes exemplos de paradoxo. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O que isso Jesus está querendo nos dizer? Os discípulos pensaram que o Senhor estava falando de fermento do pão, porque tinham se esquecido de levar pão consigo. Jesus lhes censurou pela falta de compreensão, até que então entenderam que o Senhor estava se referindo às más doutrinas e à hipocrisia dos fariseus e saduceus. Porque fermento da Bíblia significa o quê? Alguém se lembra? Pecado. 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 Outro exemplo de paradoxo. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Mediante este notável procedimento, nosso Senhor inculcou a doutrina da mais elevada relação espiritual. Então, o paradoxo também você tem que ler com muita atenção. Muita atenção. Mateus 19, 24, 23, 24 e Marcos 8, 35, eu sugiro que você leia. Dá outros exemplos de paradoxo. Provérbio é facílimo, não tem mistério. Este vocábulo provém das palavras latinas pro, antes, e verbum, palavra. Trata-se de um dito comum ou de um adágio, né? O provérbio tem sido definido como uma afirmação ou declaração extraordinária e paradoxal. Os provérbios do Antigo Testamento foram redigidos em sua grande parte sobre forma poética, consistentes em dois paralelismos, que em geral são sinônimos, antiéticos ou sintéticos. O livro de Provérbios contém grande variedade de provérbios, adivinhações, enigmas e ditos obscuros. Nesse último sentido da palavra, utiliza-se o provérbio por 2 vezes consecutivas no Evangelho de João, capítulo 16. Aí entra nos versículos 25 e 29. No mesmo Evangelho de João 10, 6, detectamos a mesma palavra grega, parábola. Entretanto, ali foi traduzida como parábola. Alguns provérbios são parábolas abreviadas ou condensadas, outros metáforas, outros símiles, e outros ainda estenderam-se até formarem alegorias. O provérbio, então, ele é fácil de entender, mas temos que entender os desdobramentos. Aí temos exemplos em Marcos 6,4, Lucas 4,26 e os livros de Provérbios e Eclesiastes como seus principais fontes de provérbio. Prosopopeia, também conhecida por personificação, é atribuir atos ou feitos pessoais aos animais, plantas e objetos, como os mesmos fossem seres viventes ou racionais. Interessante, alguns textos bíblicos, e não são muitos, reúnem duas figuras de linguagem ao mesmo tempo. Está aqui um texto, né? 1 Coríntios 15, 55. Ele é tanto uma prosopopeia como uma apóstrofe. E isso é muito incomum. Porque apóstrofe é falar a seres ausentes ou inanimados. Confere? E a prosopopeia é atribuir atos ou feitos pessoais aos animais, plantas e objetos. E aqui temos um texto que traz as duas figuras ao mesmo tempo.
Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. Porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que interessante, né? O amor parece um guarda-chuva, né? Cobrindo a multidão de pecados. A misericórdia e a verdade se encontraram. Veja que interessante, né? Como é que elas se encontraram? A justiça e a paz se beijaram. Justiça e paz não tem boca, não tem lábios, né? Mas é assim que funciona a prosopopeia. Ela dá a capacidade de seres inanimados serem consideradas pessoas. Símbolo é uma espécie de tipo pelo qual representa alguma coisa ou algum fato por intermédio de outra coisa ou acontecimento familiar, o qual é adequado para ser tomado como semelhança ou representação. Exemplo, o leão é considerado o rei dos animais do campo. Desta maneira que achamos na Bíblia a majestade real simbolizada pelo leão. Do mesmo modo, representa a força pelo cavalo e a astúcia pela serpente. Essa é a razão que Jesus é chamado que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o símbolo que representa o Cordeiro? Se Jesus é representado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então, simbolicamente, qual é a representação básica de um cordeiro? O sacrifício. Sacrifício, o que mais? O que mais? Sacrifício, ok. Vamos nos lembrar do cordeiro. Qual a semelhança? Uma coisa pura. Pura, o que mais? Entre Jesus e o cordeiro. Pura, perfeito. Algo mais? Inocente. Inocente, algo mais? Sim, mas... Estão esquecendo de uma característica muito forte que é no cordeiro, que ela é completamente oposta do bode. Muda. O que isso quer dizer? Se a gente colocar ao lado de um bode. O bode é barulhento. É barulhento, perfeito. Vamos lá, então vamos encontrar as palavras certas. Colocamos um cordeiro e colocamos um bode. Cordeiro mudo, bode barulhento. Então, uma é uma assim e o bode é assim. Então, o que seria na verdade, no sentido claro? Branco. Manso. Cordeiro fala de mansidão. Bode fala de selvageria. Você já viu um bode tranquilo, calmo, bonitinho, bom portado? É ruim você encontrar um bode comportado. Aí não é bode, entendeu? O evangelista argentino Carlos Anacondia, em 1989, pregou uma mensagem na província de Santa Fé, na cidade de Rosário. Quem são as ovelhas e os bodes no rebanho de Cristo? Uou! Aquela mensagem ali sacudiu o estádio, naquela cidade, no estádio de futebol, na cidade de Rosário, né? E na igreja podemos encontrar bodes e cordeiros, né? E você muito sabe quando você identifica os bodes, porque o cordeiro, ele aceita as pedradas calado. Agora, quando vem a pedrada, o bode grita, pula, salta, esperneia, reclama, fica revoltado. Aí o evangelista termina. Quem é você na casa de Deus? Cordeiro ou bode? Ovelha ou bode? Uma mensagem assim, bastante forte, bastante impactante. Vamos lá. Outro tipo de símbolo, chaves. Símbolo de autoridade e de poder, portas dos antigos povos. Símbolo de força e domínio. Pão e vinho, símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Cuidado com a nova versão internacional em português, a NVI. Em inglês nem é tanto, que é NIV, mas em português ela é perigosa, porque ela é uma tradução ecumênica. Vou dar um exemplo. Lá em Mateus capítulo 26, está escrito: este é o meu sangue que é derramado por vós. Este. Já nas traduções normais, como no grego, é isto. Por quê? É uma tradução ecumênica para atender a Igreja Católica. Porque quer dizer o seguinte: quando se apresenta o pão e o vinho na missa, na Eucaristia, que é o ritual participante dos 7 sacramentos da Igreja Católica, os católicos romanos ensinam que o pão, que é a hóstia, quando cai na boca do fiel, se transforma ali, na hora, o verdadeiro literal corpo de Cristo. E quando se toma o vinho, que não é o povo que toma o vinho, já observaram isso, você que já foi católico? É o padre, é o sacerdote
que toma o vinho. O vinho ele não é compartilhado com todos, é só aquele que está oficiando, né, a missa. Interessante, né? Que toma o vinho. Na Igreja Católica, esse ritual é chamada de transubstanciação. Eles creem, então, que o vinho e o pão se transformam ali, no literal corpo de Cristo. Já nós cremos na consubstanciação, que Lutero ensinou na época da Reforma Protestante. Por isso que nas traduções corretas do grego está isto, que quer dizer é um símbolo, e não este. Cuidado. Qual versículo, pastor? 23, 26, se não me engano. Se não me engano, 23, 26. Mateus 26, 26, desculpe. 26, 26. Se não me engano, 26, 26. Mas temos muito cuidado com a nova versão internacional. A NVI em português. Mas pastor, ela tem uma linguagem mais fácil, mais acessível. Mas é uma linguagem ecumênica. Ela tem uma tendência em transgredir, em alterar o sentido original dos idiomas. Vamos lá. Símil. Já estamos terminando. Mais 5 minutos. Provém da palavra latina similis, que significa semelhante ou parecido um com o outro. É a chamada analogia. A Bíblia possui numerosos e belíssimos símiles, como as janelas de um edifício deixam passar a luz e permite que estão em seu interior possam olhar para fora e contemplar o maravilhoso mundo de Deus. É, enfim, uma comparação entre duas coisas totalmente diferentes. Exemplos. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Olha que interessante. É simples, são semelhanças. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque o homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, como floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Um macete, se assim podemos usar, para você identificar um símil. Observa a palavra como. Se essa palavra como, ela é repetitiva dentro de uma mesma frase e se ela coloca uma comparação. Se a palavra como aparece fazendo comparações, você automaticamente está detectando o quê? Um símil. Sinédoque. Não é símil de macaco, por favor. Né? Tem símil e símil. Cuidado, irmãos. Língua portuguesa, ela dá problemas. Sinédoque. Utiliza-se essa figura quando se leva em consideração a parte pelo todo ou todo pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. Exemplos. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Não foi todo mundo que se alistou, só foi a Palestina. Está aqui um exemplo de sinédrico. É o todo representando o quê? A parte. E a parte é a Palestina. Por isso que sublinhamos a parte de todo mundo. Porque todas as vezes que beberdes este cálice está falando de quê? Do vinho, ou do suco de uva, como queira. Também a minha carne repousará segura. Que carne é essa? O corpo. Então está representando uma parte pelo todo, que é o corpo. Então a sinédrico não é também difícil de você identificar. Para terminar, tipo. É uma forma de metáfora que não consiste meramente de palavras, senão de atos feitos, pessoas, objetos, que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no futuro. Guarde isso, o tipo ele sempre olha para o futuro, ou seja, a sua fonte inicial é o passado, mas olhando para onde? Para o futuro. Sem dúvida, essas figuras são numerosas e conhecidas nas Escrituras como a sombra dos bens futuros, Hebreus 10:1, e encontram-se, portanto, ao longo de todo o Antigo Testamento, que quer dizer que não vai encontrar nenhum tipo no Novo Testamento. É raríssimo você encontrar um tipo no Antigo Testamento. Se encontrar, porque ele está fazendo menção de algo lá do Antigo Testamento. Temos aqui, os tipos básicos. Pessoas típicas apontando para Adão, acontecimentos típicos apontando para as ofertas, objetos típicos apontando para a Arca de Noé, lugares típicos apontando para as cidades de refúgio, animais típicos apontando para a serpente de bronze e cores típicas apontando para a escarlata. Então o tipo não é complicado, é lindo demais, mas é uma quantidade enorme.
existe um livro, eu acho que eu já postei no grupo, deixa eu ver só para terminar. Sombras e Tipos, deixa eu ver se eu já postei este livro. Isso, Sombras e Tipos e Mistérios da Bíblia. Isso, está lá. Mostra ali, irmão Almir. Irmão Almir vai levar para casa 75 pontos. Oh, meu Deus, irmão Almir vai voltar. Ganhou 75, irmão Almir. Meu Deus, irmão Almir. Comprou o livro? Parece que o irmão Almir estava com revelação hoje, que ele ia ganhar esses pontinhos. Essa é a capa antiga, tá? Essa é a capa antiga. Deixa eu mostrar para vocês. Parabéns, irmão Almir. Rapaz, irmão Almir hoje faturou 75 com uma facilidade. Essa é a capa nova. Tá nova. Recomendo você ter esse livro. Recomendo. Seja a capa antiga, seja a capa nova. Com esse livro você vai entender todos os tipos da Bíblia e mais. Vai lhe ajudar a entender mais de 60% do livro do Apocalipse. Que é dificílimo. Concorda comigo? O livro do Apocalipse é muito difícil. E por que poucos entendem o livro do Apocalipse? Porque não entendem os tipos da Bíblia. Como é que é o nome do livro? Sombras e Tipos? Sombras e Tipos. Sombras, Tipos e Mistérios. Está ali. Está ali a fonte. Está ali a fonte com ele. Vai lá, termina. Abraça o irmão Almir. Dá paz ao seu Senhor. Dá uma ofertinha para ele. Hein? É o autor desse livro novo mesmo? É o mesmo. É o mesmíssimo. É João Leitão de Melo. Essa é a versão nova. A capa nova. Mas é o mesmíssimo conteúdo. Esse livro tem mais de 40 anos. É maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu recomendo. Corre atrás desse livro. Corre atrás desse livro. Não perca esse livro se você quer entender. O livro do Apocalipse e o livro dos profetas, está aí. Excelente livro. Irmãos, 5h15, vamos fechar então a nossa matéria. Lembrando que você, ao fazer as tarefas, você tem que ter apostila e Bíblia aberta. Se você não tiver apostila e Bíblia aberta, esquece. Você vai bater feio, você vai deslizar feio. Então, vai se gastar tempo. Vamos fazer aqui um negócio? Vocês vão ter 2 meses, a partir de agora, 2 meses para fazer as tarefas dessa apostila. 2 meses, ou seja, agosto, na aula de outubro, se possível for, gostaria que todos me devolvessem. Em caso extremo, estenderíamos mais um mês e não mais de um mês. Então, no máximo até novembro. Gostaria que todos já pudessem me entregar as tarefas desta matéria. Concordamos com isso? Amém. Mínimo de 2 meses. Máximo. Depois de novembro eu já não aceitarei mais as tarefas desta matéria. Depois de novembro já fica inviável. Então, a partir da próxima aula, já vou trazer um boletim, já com as notas de várias matérias que eu não pude liberar para vocês, já para a gente atualizar o quadro de notas da melhor maneira possível. Próxima matéria, quando vai ser? Em que dia? Dê uma olhadinha lá, por favor, a data. Para ninguém perder o carreto. Para ninguém perder o bonde. Dia 26 de agosto. Nós estamos em agosto, estou falando da próxima. 23 de setembro. 23 de setembro. Próxima matéria, 23 de setembro. Homilética 1. Porque no médio em teologia, ou seja, que tem uma continuação, será homilética ou seria homilética 2. Então, 23 de setembro. Por favor, ninguém faça compromisso nessa data. Teremos a matéria de homilética 1. Homilética 1. Próxima aula também estarei trazendo, repito, os boletins das notas que ficaram para trás, já para atualizar o quadro. Os alunos que já fizeram seus pagamentos, obrigado. Se você ainda não fez, por favor, procure a irmã Monique ou o pastor Ângelo e regularize o mais rápido que você puder. Não deixe passar muito tempo, tá bom? Perguntas, dúvidas para a gente fechar? Eu não avancei com os slides, também eu recomendo que você, que já está postado no grupo, que você analise o restante. Ó. Nós damos exemplos de exegese, muito bons, exemplos, vários exemplos, para você, teologia sistemática e teologia bíblica, relação da hermenêutica com os outros campos de estudo da Bíblia. Dê uma olhada, uma leitura bem detalhada nesses slides, que você vai entender muitas coisas que não podemos trabalhar dentro desta... bloqueios da compreensão espontânea da Bíblia, tá? Muito bom, revelação, iluminação, inspiração.
por favor, façam um esforço para também estarem lendo o conteúdo. Ó, exemplos de dificuldades na Bíblia. Uma quantidade grande de dificuldades que com certeza eu e você passamos a vida tendo e lutando na interpretação do correto texto das Escrituras Sagradas. Então leia com atenção, com muita tranquilidade, certo? Que vai lhe ajudar bastante. É um conteúdo muito rico, porque essa matéria é a chave, uma das riquezas das Escrituras Sagradas. Pastor, só para encerrar, desculpa. Sim, sim. Acompanhando esse raciocínio de figura de linguagem, eu vejo muitas pessoas falando que lá no céu vão ter ruas de ouro, né, de cristais e tudo. E na minha mente, como a palavra própria diz, que a nossa mente é incapaz de, né, entender os mistérios e o que está preparado, eu acredito que essa questão de comparar com o ouro é porque o ouro é uma das preciosidades que a gente conhece, no caso, que a nossa mente consegue entender como algo valioso. Eu acredito que isso é só uma comparação. O que deve ter lá é algo muito mais do que o ouro e o cristal, eu imagino. Poderíamos partir dessa premissa, que não é errado. Acredite, não é errado. Pode ser algo simbólico, e faz um sentido muito grande, porque a Bíblia trabalha com um leque muito grande de simbolismos, e pode ser também literal. Por que eu sustento a ideia da literalidade? Quando o tabernáculo foi criado, foi estabelecido na terra, lembre-se que o ouro estava presente dentro do tabernáculo. Lembra-se disso? Uhum. O ouro estava presente no menorá. Eu vou sair porque meu esposo está esperando. Perfeito, fique à vontade, fique à vontade. Obrigado pela sua gentileza. Deus abençoe, tá bom? Lembre-se que o ouro estava presente no candelabro, no menorá. O ouro estava presente em parte no revestimento do altar do incenso. E o ouro estava acima de tudo recobrindo toda a caixa da Arca da Aliança. O ouro nas Escrituras fala de riqueza, de nobreza e aponta para divindade. Então eu não desmereço que também, literalmente, vamos encontrar o ouro no céu, porque fala da nobreza, da riqueza e da divindade. Ruas de ouro. Parece um exagero, mas vamos partir de um princípio. O ouro tem valor para quem? Para Deus ou para nós? Para nós, seres humanos. Ouro no céu não tem valor nenhum. Então, provavelmente, olhando pelo lado da literalidade, a gente vai descobrir quando chegar lá, se é simbólico ou se é literal, é quando a gente chega lá. E se chegar lá, o irmão Marcos, começar a sapatear em cima do ouro, falei, pastor, é ouro para chuchu. Só que, irmão, não tem jeito de trazer para a terra. Está todinho lá no céu. Entendeu? Não tem nenhum uso para nós. Como é que não vamos trazer o ouro do céu para a terra? Jamais. Porque o grande valor que está lá não é o ouro, é Deus, né? Oi, irmão lá João. O ouro vai ser pisado. Não pode ganhar O ouro vai ser pisado. Não posso dar mais ponto. Ô, meu irmão João. Irmão João hoje está numa unção perigosa. Compreende? Então, eu abro o leque para as duas situações. Pode ser simbólico, correto? Não desmereço. Como também não desmereço que pode ser literal. E quando chegar lá, pode acreditar, irmão, quando Jesus me jogar lá no céu, primeira pessoa depois de Jesus, eu vou procurar o irmão Marcos. E aí, vamos sapatear nas ruas de ouro? Vamos sapatear, vamos começar a sapatear. O problema é que não vai ter nenhum valor para nós lá no céu. Mansões também, no caso... As mansões já são literais. É. São a nossa casa, a nossa residência. As mansões, sim, são literais. Cada um de nós já temos um cantinho lá no céu, guardadinho para a gente morar. As mansões, sim. As mansões, gente. Se você tem uma casa bonita na terra, lá de cima não tem descrição. Aliás, a Bíblia diz que tem uma descrição maravilhosa. Maravilhosa. Né? Espera chegar lá que a gente vai ter uma conversa de pé de ouvido que vai bater a eternidade. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Fechamos, gente? Ajudou essa segunda extensão, essa segunda aula ou não? Então todo mundo aqui tem uma tarefa para poder trazer na próxima aula? Hein? Todo mundo tem uma tarefa para poder trazer na próxima aula, então? O que seria essa tarefa? Fazer a pregação que você falou aí? Então já começa a trabalhar em cima. Tem que preparar a pregação para fazer. Lembre-se que existem 3 tipos de sermões. Já vou adiantar, tá? Até vocês podem pesquisar na internet. Vamos estendendo, são 5 minutinhos.
Existe o sermão temático, textual e expositivo. Dos três, o mais fácil é o temático, porque você trabalha com o tema e você pode viajar em toda a Bíblia. O textual, você está preso ao texto. E geralmente um sermão textual tem que ter mais de 2 versículos. O expositivo tem que ter mais de 4. Aliás, o textual vai de 2 a 4. E o expositivo, a própria palavra diz, você tem que expor. Os sermões expositivos são ótimos para montar estudos bíblicos. Aí você tem que trabalhar, né, com mais de 4 versículos. A estrutura do esboço de um sermão são 3. Introdução, corpo, conclusão. A conclusão tem que ser o resumo dos itens que você vai desenvolver dentro do corpo. O corpo você pode trabalhar com um mínimo de 2 a 3 itens e um mínimo de 3 a 5 subitens. O tempo de uma pregação não pode exceder, dentro de uma normalidade, a 40 minutos, porque de 30 a 40 minutos os ouvintes conseguem reter até 70% do que é pregado. De 40 a 50 minutos já cai para 40% a retenção. De 50 a 65 minutos a retenção cai drasticamente para 25%. Mais de 1 hora de pregação, a retenção é abaixo de 10%. Salvo condições sobrenaturais. Exemplo, desce uma unção no pregador, desce uma unção tamanho na igreja, passam-se 3 horas, parece 10 minutos. Alguém já teve essa experiência? Eu já vi 2 vezes na minha vida um pregador pregar, uma vez 3 horas e 40 minutos e outra hora 6 horas e 20 minutos. Com batismo com o Espírito Santo, cura divina, ressurreição, salvação, libertação de demoniados. Você deu a impressão que ouviu uma mensagem de meia hora, mas debaixo de unção. Se não tiver unção, o povo cai da janela igual a eu, tipo. E morre, gente. Não vou entrar em detalhes, um pregador aí passou por algumas igrejas brasileiras pregando mais de 3 horas e meia. Pergunta se tinha unção. Fica quieto. Coloquemos-nos de pé, para nós orarmos e agradecer ao Senhor. E para se pregar tem que ter ética. Aí vamos ter que colocar em ação princípios de ética. Tem pregador que adora pregar assim, ó, com as 2 mãos no bolso, ou com uma mão no bolso, ou com algumas manias, com algumas posturas, gestos indevidos, né? Até, por exemplo, o chamado pregador do dedo bobo. Não vou mostrar o dedo, né? Número 1, o dedo do meio, né? Tem pregadores que têm gestos obscenos. Então, tudo isso a gente vai trabalhar na questão desta matéria de homilética 1. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo esforço que cada um de vocês tiveram. Obrigado também pela, digamos, aceitação de termos estendido esta matéria. Estejam orando por mim. Obrigado pela demonstração de carinho da parte de vocês, né? Por ter se lembrado, né? Pela nossa irmã do FBI. Estejam orando por mim na próxima semana, né? Vou estar com a minha família, né? De folga, preciso estar de folga. É o nosso aniversário. E que Deus possa me ajudar nessa minha nova caminhada, né? De 64 anos de vida. Orem pelo meu filho, Israel Levi. Segunda-feira ele alcança 27 aninhos. Né? Um baita de um homem, né? A irmã Nalé a conhece, né? De 1,87 m. Tá? E ainda me chama de papai, mamãe, faz uma boquinha assim de crianção. Mas crianção ele não é nada. É filho de papai, mas acima de tudo é um filho de Deus. Vamos pedir, irmão Marcos, por favor, irmão Marcos, nos despedindo, não é? Uma palavra de oração por esta aula que nós tivemos. E lembre-se, 23 de setembro estamos aqui com a graça de Deus de novo, com esta matéria que vai também ser de muito impacto. Homilética, introdução à homilética bíblica. Muito obrigado, Deus os abençoe. Bom, Marcos, nos agradecendo a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, continuando na tua presença, nós queremos te honrar, te agradecer, te glorificar, Senhor. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, por mais esse privilégio de estarmos aqui, aprendendo mais uma porção da tua palavra. Sim, meu Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai querido, aplicar em nossas vidas tudo que aprendemos aqui. Ajuda-nos. Nós sabemos, ó Pai querido, a diferença que isso irá fazer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. E queremos, Senhor, absorver cada vez mais. Queremos mais e mais oportunidades como essa, que o Senhor continue abrindo portas, dando inspiração aos teus servos
capacitando ele cada dia mais, fortalecendo-o, renovando suas forças. Nós te agradecemos pela vida dele, pela vida de cada um aqui presente. Que o Senhor continue, ó Pai, nos capacitando, para que em tudo, Senhor, o teu nome venha a ser glorificado. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos dê um retorno em paz para os nossos lares, que o Senhor continue guardando e cuidando de cada um de nós. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Tome a mão do seu irmão e vamos terminar com o nosso lema. Passamos um pouco do horário hoje. Aleluia! Isto! Precisávamos ter toda a aula, né? Um acionar esse alarme, né? Que foi um despertamento lindo, né? Foi um lindo despertamento. Vamos lá, gente. Vamos proclamar o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. E a Deus damos o quê? Honra, glória e o poder. Não se esqueçam de orar pela irmã Maria e pastor Gaspar, que hoje se ausentaram por uma virose. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado, Deus os abençoe. Amém. Tarefas, se você tem tarefas para entregar, entregue-as agora, obrigado. E isso para facilitar o nosso trabalho. Se não tiver, tragam na próxima aula, por gentileza. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, pastor. Obrigado, irmão Marcos. Deus Obrigado pela sua abençoe. presença. Amém.